único na história brasileira, tá? Tá imitando alguma coisa? Tá! É adversário? É. Agora ele quer falar de pacto federativo pra defender São Paulo. Ô, meu, teu partido tá no poder há décadas. São Paulo só foi espoliado, o espólio só aumentou. O Lula criava uma guerra norte-sul, colocando as pessoas do centro-sul como inimigas. E agora vai meter aqui, não, o pacto federativo aqui. Não vem com essa conversa. Não vamos, né? Mas é lido, é um cara que tem estratégia, acima de tudo, é um cara vencedor. O Zé Dirceu é um cara que venceu. Ele criou, até o surgimento da missão, o maior partido da história do Brasil. Infelizmente. A partir do, não há como tirar do Dirceu, que criou em grande medida o PT, que arquitetou politicamente o PT, não há como tirar dele o mérito dele ter sido a pessoa que, junto com o Lula, mais influenciou a minha vida, a vida do Riso, a vida de todos vocês. A vida de vocês é influenciada pelos sonhos e pelo desejo de poder desse cara que lá nos anos 60 tava trocando tiro lá na Maria Antônia, que vira guerrilheiro, que é treinado pelos soviéticos, que depois regressa pro Brasil, muda de nome, casa com uma mulher, tem um filho. Quando vem a anistia, ele fala pra mulher e pro filho, eu não sou o cara que vocês conhecem, tá? Meu nome é Zé Dirceu, eu tô indo lá pro PT trabalhar, tchau, tchau, adeus. E abandona a mulher e o filho dele no interior do Paraná pra ir tocar o PT. Tô falando de um cara que tem uma tenacidade, uma força de vontade, uma energia no projeto nesse nível. Tô falando de um cara que monta o PT, faz o PT crescer, vira ministro da Casa Civil do Lula, segura a bronca, puxa a cana pelo PT 2 vezes, não entrega a ninguém. Eu tô falando desse cara. Por mais que tem essa tenacidade, tá imitando também. Tá imitando também porque o grupo político dele carece de horizonte imaginativo, assim como toda a esquerda latino-americana, assim como a esquerda no mundo. E é isso, entendeu? Então, agora fica, eu não entendo porque assim, por mais que seja um inimigo, né? Eu acho meio cringe, eu ficar, não, Zé Dirceu, maldito. Não, cara, ele é um adversário, ponto. Agora, cara, eu quero ter a mesma tenacidade que ele, pelo meu projeto, pelo projeto do meu time. Eu quero ter a mesma tenacidade que ele, mas eu quero derrotar ele. Agora ele pegou pilha, porque assim, quando o Igor falou pra ele, você quer mostrar o trecho lá no Flow? Quando o Igor falou lá pra ele, aparece o Renan, ele nem respondeu. Aí depois a galera tirou onda no Twitter, e aí ele fez um vídeo me citando. Eu nem falo dele, aí quer ficar falando de mim? Então vamos lá, vamos ouvir. E o sistema político brasileiro só existe no Brasil. No Brasil. Você não tem fidelidade partidária. Tem um mês pra mudar de partido. Tá sem áudio. Você acaba de ver isso aí. Você falar isso lá fora, no outro país, fala, não é verdade, não pode ser. Como é que é? Tem um mês que as pessoas... Partido político em todos os países do mundo, você tem que ter fidelidade partidária. Você saiu 4 anos de quarentena. Você não vai ser candidato outra vez, você vai esperar. Segundo, em todo mundo, Câmara dos Deputados é proporcional à população de cada estado. No Brasil não, tem um mínimo de 8, máximo de 70. Sabe quantos deputados São Paulo perde? 41. São Paulo passa foco nisso, né? São Paulo teria 111 deputados. Quem perderia? Aí querem falar, não, o Ceará... Não. Os 5 territórios que a ditadura criou como estado. Mas imagina criar, há 30 anos atrás, Roraima, Rondônia, Amapá e Acre como estado. Não tinha, eles juntos acho que não tinham 1,5 milhão de habitantes. Hoje eles não têm 3 milhões de habitantes e tem 4 vezes 8, 32 deputados. Quer dizer, metade quase de São Paulo. E se puser Tocantins, eles têm 40 deputados. Não tem nem 6 milhões de habitantes, tem 40 deputados, tá errado. Mas, no mundo todo você vota na lista partidária, porque você tem que fortalecer os partidos. Eu quero saber um negócio, uma pausa. Ô Zé Dirceu, vamos mandar... Quer defender, transformar esses lugares em território? Quer defender tudo isso? Eu defendo. Bota um compromisso político que a bancada do PT no meu governo vai votar a favor disso? Bota aí, a bancada do PT. Nos Estados Unidos tem aquelas votações que eles chamam de bipartisan, né? Tipo assim, tanto o republicano quanto o democrata vota. Uma pauta de Estado. Bota aí então, Vou botar aí que o PT vai votar, que é a minha reforma administrativa. É gozado, né? Agora ele tá falando, curioso, né? Algumas pessoas falam assim, Renan, outras pessoas já falavam em direito penal do inimigo. Sim, o direito penal do inimigo já foi estudado academicamente aqui no Brasil, discutido. Quem colocou no grande debate fomos nós. Esse tema de territórios, pacto federativo, quem tá colocando no grande debate pela primeira vez estão falando disso numa eleição presidencial, nunca falaram isso. Fui eu. Quem botou isso no debate público, em termos nacionais, fui eu, não foi ele. E de um líder que puxa a lista, ou você vota no distrito, ou no misto, como é o alemão, você vota 2 vezes. Você vota no teu distrito e vota numa lista. Calcula o número de deputados pela lista, por isso que chama... Isso aí ele já fala faz tempo. Isso aí tá numa proposta de reforma política dele e eu vou dar minha opinião sobre reforma política. Também acho que tem que ser voto em lista. Eu acho que esse lance do... Votei pra deputado,
E eu vou explicar pra vocês que estão nos assistindo agora. Votei pra deputado, eu voto na pessoa e não no partido. Você cria uma distorção colossal. Porque você fica votando na tiriricagem e no vamos botar aqui, no político paroquial local do Centrão. Quando você tem voto em lista fechada, o partido monta a lista. E aí, a pessoa vota no partido. E aí, o número de votos que o partido tem gera a proporção. E aí, vai pegar o número de pessoas que estão na lista. A Argentina é assim, Portugal é assim. Então, em vez de você ter um deputado cuja função é ficar famoso, Érica Hilton, Nicolas Ferreira, todos, assim. Hoje, político digital é isso. A função dele é ficar famoso. O partido não precisa mais desse cara, porque a pessoa vai votar no partido. Aí o foco é o partido ter sentido, o partido ter um programa bem claro, e aí esse programa vai à votação e as pessoas votam no programa do partido, e aí o partido monta a lista. Quais os critérios? Pessoas que são capazes de articular e puxar voto? Também. Mas pessoas que são inteligentes e que não estão focadas em ficar famosas, mas sim andar com uma agenda? Sim. E aí a pessoa olha a lista e fala, gostei da lista. Isto ajuda a moer o projeto Centrão. Moer. Então, pra mostrar aqui, assim, Renan... ele fala disso há tempos, viu? Ó como eu sou um cara civilizado. Ele fala disso há tempos. Eu defendo. Ainda mais que agora nós temos um partido. E agora nós temos que usar a vantagem de ter um partido para acabar com os farsantes, que são os caras do Centrão e os falsos políticos digitais que concorrem, né, nessas eleições aí só pra... que é o caneta azul. Com o voto em lista, entenda o negócio, com o voto em lista fechada, não tem caneta azul. Não precisa ter é isso, não precisa ter todos os candidatos influencers. Não precisa. Entendeu? Eu gosto da lista fechada. Tá? Faça uma pergunta pra galera na chapa. Aí na live. Na chapa. Você prefere voto de lista aberta ou lista fechada? Historicamente, a gente vota na lista aberta. O que é lista aberta? Você escolhe um candidato num partido e vota. Com a lista fechada, você vota no partido direto. É assim, tá? Na maior parte das democracias. Nos regimes parlamentaristas, você vota no partido. Você vota na Alemanha, né, você tem o distrital misto, você vota no cara do distrito e no partido, na lista do partido, tá? Com isso, a gente resolve boa parte do problema do Centrão, porque aí você não vai ter que ter candidatos que representam a esfera de influência deles naqueles setores. Você tem o voto, basicamente, no partido. E aí o partido tem que fazer sentido do ponto de vista orgânico. Por que o Dirceu fala isso? Por que o Dirceu quer isso, meu querido Rafael Almeida Riso? Por que o Dirceu do PT prefere voto em lista fechada? Que daí o PT se sai melhor nisso. Por que o PT se sai melhor nisso? Ele teria maior controle sobre os seus deputados. E não só isso, porque... os grandes influenciadores perderiam força. Não só isso, porque o PT... o PT é um partido. Ele tem um programa. E aí, ele levaria vantagem sobre os demais porque ele é um partido e tem um programa. Por que é bom pra gente da missão? Porque a missão é um partido e tem um programa. Quem não vai gostar? O MDB, o PP, o União, que não são um partido, eles são uma confederação de deputados soltos. Então, nesse ponto, uma reforma que tem a lista fechada, eu sou a favor. Eu sou a favor. O partido monta a chapa, aí você não tem que ficar fazendo essa coisa insuportável que a gente tem que fazer agora, que é ficar administrando influencer. Pega todos esses vagabundos que saíram do MBL aí, toda essa merda. É um monte de influencer, cara. Um monte de influencer. Infelizmente, deve ter mais aí na chapa da missão. Porque no fim do dia, né, o foco é preciso de caras que tenham voto. E hoje o voto, ou você tem um ladrão que compra voto com emenda, com dinheiro roubado e tal, ou você vai ter um cara que é um influencer. Entendeu? E assim, se você perguntar pro Kim, que é um cara tímido, você acha que o Kim gostaria de ficar gravando vídeos o tempo todo? Se perguntar pra mim, cara, eu não quero ficar gravando vídeo o tempo todo. Eu não quero. Eu quero trabalhar. Posso gravar uns vídeos pra me comunicar pras pessoas, pra explicar, mas hoje, pra alguns, o mandato consiste em fazer vídeos. Entenderam? E aí você tem agora os deputados que já entenderam que fazer o mandato não tem nada. Mandato é gravar vídeo. Por exemplo, o Nicolas Ferreira, que tava comemorando agora que ele é um influencer maior do que a Virgínia. Triste, doentio ao país em que um deputado federal com nenhum trabalho útil pelo Brasil é o maior influencer de todos.